Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no segundo dia do Congresso da Braskem. Meu nome é Thaís Siqueira, trabalho no marketing e hoje pela manhã nós tivemos uma palestra incrível sobre planejamento da alta hospitalar, efetividade. E para essa mesa a gente tinha presente uma nutricionista, a Nara Lopes, um nutrólogo, o Rodrigo Gonçalves, e uma fonoaudióloga, que é a Fátima Lago. E eu tô aqui com ela para fazer algumas pensar, planejar numa alta bem planejada. Então, tá, a gente começa, na verdade, a planejar essa alta no momento da admissão, né? Então, a gente identifica quem é esse cuidador que vai reproduzir esses cuidados em casa, pode ser um cuidador formal ou informal. Importante lembrar que se tiver mais de um, a gente precisa capacitar todos esses cuidadores para que eles comecem esse treino em casa, né? Então, eles vão começar a treinar dentro do ambiente hospitalar para reproduzir esses cuidados em casa. Quais são esses cuidados? Então, eu trabalho no hospital de transição e a gente recebe pacientes de hospital geral e são pacientes que comumente reinternam, né? E as duas maiores taxas de internação, especialmente no paciente idoso, é desidratação e pneumonia por broncoaspiração. Então, capacitar esse cuidador na oferta segura da via oral, no uso correto do espessante, manter a consistência correta e o uso do suplemento. Só que é importante frisar que a gente só não pode dizer que ele tem que usar. Por isso que é importante colocá-los desde o momento da admissão a fazer o espessante, entender por que aquela consistência foi indicada, entender o porquê é necessário o uso da suplementação. Então, aquela velha história de não só informar, né? Da gente aprender a se comunicar. Então, dizer para que serve e por que é tão importante manter a consistência correta do que a gente está oferecendo. E Fátima, a gente teve uma mesa ali multiprofissional, né? Um nutrólogo e uma nutricionista. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho multiprofissional, como que a fono fica inserida e como que realmente a gente pode comunicar e ter uma certa efetividade no tratamento desse paciente, né? Para ter melhores desfechos clínicos, né? Como é importante isso. Então, quando eu penso num paciente com disfagia, hoje a gente está falando muito aqui o dia inteiro sobre massa muscular, né? É claro que o fonoaudiólogo, a gente sabe que é o profissional habilitado a avaliar e fazer todo o tratamento da disfagia. Mas, se eu penso num paciente com perda de massa muscular, eu ficar reabilitando esse paciente sem o apoio do nutricionista, suplementando, sem um médico por trás me dando condição clínica para reabilitar esse paciente. E, sobretudo, fisioterapeuta. Né? Eu preciso tirar esse paciente do leito, aí entra também os técnicos de enfermagem, terapia ocupacional, então repouso no leito acelera a perda de massa muscular. Então é um trabalho todo em conjunto para que eu consiga também reabilitar sob o ponto de vista fonoaudiológico, mas se eu tiver o suporte de toda uma equipe multidisciplinar, eu tenho esse tratamento talvez de uma forma muito mais eficaz, né? Com certeza. E assim, a gente está falando de pacientes que têm uma história, que tem todo um contexto social inserido, que também a gente precisa conhecer, né? A gente sabe que cada paciente é único e a gente precisa desse olhar individualizado. E você, como que trabalha nesse cenário? Então, a gente entende muito esse contexto também desde o momento da admissão. Quando eu falei lá, a gente identifica o cuidador, às vezes ele não tem um cuidador que vai reproduzir esses cuidados em casa. Se ele tem um cuidador, como é essa rede dele de apoio em casa? É possível comprar esses produtos? Não é? Porque desde o início a gente já tenta muito com assistente social, com a parte da psicologia do hospital, para ver como a gente vai manejar esse paciente no pós-alta. É importante também a gente se preocupar como vai ser isso em casa, né? Ou numa ILPI, se ele for para uma instituição de longa permanência, que ILPI é essa? O que a família está pensando? Tem fonoaudiólogo lá? Então, vai um pouquinho além dessa reabilitação, né? Pensar nessa qualidade do cuidado, né? Que abrange tudo isso. E é isso, pessoal. Foi isso que rolou um pouquinho na aula de hoje. A gente sabe que tem uma importância aí fundamental fechar todos esses passos da alta hospitalar, né? Para que o paciente chegue em casa, chegue no hospital de transição com a melhor adequação. E a gente se vê nas outras publicações do Avante. Obrigada.